Fala, fiel. O negócio é o seguinte, hoje não tem clima leve, não tem risadinha, porque o que a gente viu na Vila Belmiro foi uma das atuações mais vergonhosas do Corinthians nos últimos tempos. E olha que não é exagero, não. O Santos tratou o jogo como se fosse final de Copa do Mundo, enquanto o Corinthians entrou em campo como se estivesse jogando amistoso de pré-temporada. É inacreditável o que esse time conseguiu fazer, ou melhor, o que esse time conseguiu não fazer. O Santos entrou com sangue nos olhos, com aquela energia que quem conhece a Vila sabe como é. A torcida deles empurra, o time corre, morde, disputa cada bola. E o Corinthians? Andando. Parecia que o sol estava derretendo só do nosso lado. O Mateuzinho com 24 anos, 30 minutos de jogo e já estava com a língua de fora. O Maicon sem força nenhuma, o Gustavo Henrique completamente perdido. O Bidon se escondendo. Um time sem alma, sem vontade, sem vergonha na cara. E eu fico pensando, o que acontece dentro desse vestiário? Porque o torcedor pode até aceitar um time limitado, mas o que não dá para engolir é falta de entrega. O Corinthians jogou como se o jogo não valesse nada. E, sinceramente, não é possível que ninguém lá dentro perceba o tamanho do problema. O Santos jogou uma final. O Corinthians jogou um treino. A diferença de postura foi gritante. E é por isso que eu bato na tecla, esse elenco do Corinthians escolhe jogo. Joga quando quer, entra ligado quando convém e se arrasta quando não tá afim. Isso é o reflexo de um grupo mimado, um grupo sem cobrança, onde cada um faz o que quer. E o torcedor fica lá, passando raiva, esperando algum lampejo de dignidade. O mais bizarro é ver o banco de reservas depois do segundo gol do Santos. Nenhuma reação, nenhum semblante de revolta. Era risadinha, tapinha nas costas, clima de piada. E eu te pergunto, será que é assim que eles agem na seleção? Será que o Memphis, que gosta de posar de estrela, dá risada quando tá perdendo lá na Holanda? Será que o Maradoninha da Fiel também acha graça quando o time dele tá sendo humilhado? Pois é. Aqui parece que sim. O Corinthians foi engolido no primeiro tempo. 3-1 no placar final, mas o jogo poderia ter sido pior. Foi o pior primeiro tempo do ano, sem dúvida nenhuma. O time foi um desastre coletivo e individual. Taticamente, um caos. Tecnicamente, uma tragédia. E mentalmente, parecia um grupo derrotado antes mesmo de a bola rolar. É impressionante como um clube do tamanho do Corinthians pode aceitar tamanha apatia. Dorival Júnior precisa abrir o olho. O time entrou em campo com uma postura covarde, medrosa, sem qualquer plano de reação. Jogou num esquema de 5-4-1 completamente torto, recuado, com medo do Santos. Medo do Santos. O Corinthians, time gigante, jogando encolhido na Vila Belmiro. E aí o resultado é óbvio, o adversário tomou conta, triangulou, envolveu, criou chances e matou o jogo ainda na primeira etapa. E enquanto isso, o torcedor se pergunta, cadê a cobrança? Porque dentro do clube parece que ninguém fala nada. Tem jogador que falta no treino e nada acontece. Tem jogador que some por 6 dias e ainda volta sorrindo. O ambiente virou uma bagunça. É dirigente que quer ser amigo de jogador, funcionário que tira foto no vestiário, e ninguém leva o Corinthians a sério. É um elenco protegido, mimado, que joga quando quer. E o pior é que a gente sabe que quando vier um jogo grande, de mata-mata, eles vão correr, vão se doar, vão mostrar raça. Aí todo mundo vai dizer, olha, o time reagiu. Mas não é reação, é comodismo. Eles escolhem quando jogar. E o Corinthians não pode ser um clube de jogadores que escolhem. O Corinthians é raça, é suor, é jogar com dor se for preciso. Renato Augusto, que teve carreira marcada por lesões, sempre jogou com dor. Porque é isso que o futebol de alto rendimento exige. Mas tem gente nesse elenco que parece feita de vidro. Sentiu um incômodo. Já pede para sair. Fica 3 meses fora. Depois volta, joga 2 partidas, e pronto, dorzinha de novo. E a torcida? Tá cansada. Cansada de ver o mesmo roteiro se repetindo.
O time apático fora de casa, o discurso de vamos melhorar e nada muda. O torcedor do Corinthians quer entrega, quer ver o time representando o peso da camisa. E o que se viu na Vila Belmiro foi exatamente o oposto. Um time sem vontade, que se arrastou, que não reagiu, que aceitou ser dominado. E não adianta vir com desculpa de calor, de gramado, de desgaste. O Santos jogou no mesmo campo, na mesma temperatura, e correu o dobro. Então não é físico, é psicológico. É falta de comando, falta de cobrança, falta de vergonha. Dorival precisa se impor. Não dá para continuar passando a mão na cabeça de jogador mimado. Não dá para ser refém de atleta que não tem compromisso. Se continuar assim, a bomba vai estourar no colo dele. E o torcedor já começa a perder a paciência, porque ninguém aguenta mais ver esse Corinthians preguiçoso, acomodado, que se contenta com pouco. E o mais revoltante é ver jogador rindo no banco enquanto o time apanha. O Memphis, que há 2 meses jogou mais pela seleção da Holanda do que pelo Corinthians, estava lá, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. O mesmo cara que vive falando que vai se pronunciar no momento certo. Pois é, o momento certo era ontem. Era depois da vergonha na Vila Belmiro. Era hora de vir a público e explicar o que acontece. Mas preferiu se esconder, esperar o dia em que fizer um golzinho qualquer na Neoquímica Arena para posar de herói e mandar recado para a rede social. É oportunismo puro. E não é só ele, não. É um reflexo de um elenco inteiro que perdeu o senso de responsabilidade. Jogadores que se poupam, que não correm, que tratam o clube como vitrine pessoal. O Corinthians, que sempre foi sinônimo de raça, virou abrigo de estrela cansada. É revoltante. E ainda tem gente que acha exagero cobrar. Que acha que o torcedor pega pesado. Pesado é o que a torcida sente quando vê o time sendo atropelado e os caras rindo no banco. Pesado é ver o Corinthians sem alma, sem sangue nos olhos, sem reação. O que a torcida quer é simples, ver o time lutando. E se não der para ganhar, que perca de cabeça erguida, correndo, suando. Mas nem isso esse elenco entrega. O Santos atropelou, mereceu e mostrou o que é vontade. Não teve mistério tático. Foi garra, foi entrega, foi respeito à camisa. Enquanto isso, o Corinthians foi o retrato da apatia. E o pior, parece que todo mundo dentro do clube acha normal. Se o Dorival não mudar a postura, vai sobrar para ele. Porque o torcedor não tem mais paciência para desculpa. O Corinthians precisa de cobrança urgente. Precisa de comando, de vergonha, de liderança. Porque se continuar assim, vai ser mais um ano de vexame atrás de vexame. E olha, não adianta ter craque de rede social, jogador com clipe, com apelido bonito, se dentro de campo não entrega nada. Futebol é bola, é suor, é dedicação. E o Corinthians precisa resgatar isso. Porque o que a Fiel viu na Vila Belmiro foi um time que desistiu antes do apito final. Um time que esqueceu o que é vestir a camisa alvinegra. Um time que precisa, urgentemente, de vergonha na cara. E aí, Fiel, vamos falar um pouco mais a fundo do que foi esse desastre tático e técnico na Vila Belmiro, porque o que aconteceu ali não foi só uma derrota, foi um colapso coletivo. O Corinthians entrou com um esquema que nem o próprio time parecia entender. 1-5-4, um engessado, sem criatividade, sem compactação e com os jogadores completamente perdidos em campo. Parecia um amontoado de gente vestindo a mesma camisa, mas sem qualquer noção de conjunto. E o pior, sem comando. O Dorival Júnior precisa entender que, por mais que tenha problemas de elenco e que a diretoria tenha engessado as opções com o transfer ban, ele é o treinador do Corinthians. E quem dirige o time precisa ter coragem para mudar, cobrar e bater de frente com um jogador acomodado. Não dá para aceitar o Corinthians jogando como se tivesse medo de atacar o Santos. É o Santos, com todo o respeito, mas não é mais aquele Santos de Neymar e Ganso, não. Hoje é um time que também passa por dificuldades, que vive os seus altos e baixos. Mesmo assim, o Corinthians tratou o jogo como se estivesse enfrentando o Manchester City. Ficou atrás, chamando o adversário, tomando sufoco, esperando um milagre que nunca veio.
O Santos se impôs, dominou o meio-campo e fez o que quis. E o Corinthians? Nem sombra do que a gente espera. E o problema não é só o esquema. É o espírito. O Corinthians perdeu aquilo que sempre foi a sua essência, o jogo de imposição, de intensidade, de marcação alta, de coragem. Hoje é um time tímido, que parece pedir licença para jogar. Quando o adversário pressiona, o Corinthians recua. Quando o adversário toca, o Corinthians observa. É inacreditável o nível de passividade desse elenco. E o que mais impressiona é a falta de reação. Tomou o primeiro gol, desmoronou. Tomou o segundo, acabou. Nem a substituição mexe mais com o grupo. O Bidon se escondeu do jogo. O Maicon parecia um veterano de 38 anos, morto fisicamente. O Gustavo Henrique falhou de novo. O Mateuzinho não ganhou uma no 1 contra 1. E o que dizer da falta de liderança? Não tem ninguém em campo para chamar a responsabilidade, para acordar o time. Antigamente, o Corinthians tinha guerreiros. Hoje tem figurantes. Jogadores que parecem mais preocupados em preservar a imagem do que em sujar o calção. E ainda tem a postura pós-jogo, que irrita qualquer corintiano. O sorriso, o tapinha, a entrevista fria. Ninguém sente a derrota. Ninguém demonstra incômodo. Parece que tá tudo bem perder, desde que o salário caia no final do mês. É uma geração de jogadores que não entende o que é o Corinthians. Não entende o que é ser cobrado por uma torcida que vive o clube 24 horas por dia. E aí, quando alguém cobra, quando alguém fala a verdade, sempre aparece o discurso de que é muito negativismo, de que é hora de apoiar. Apoiar o quê? Apoiar a falta de vergonha? Apoiar a apatia? O torcedor do Corinthians apoia, mas cobra, porque aprendeu que cobrança é amor. E esse elenco precisa sentir esse peso, porque está vivendo uma bolha de conforto absurda. Vamos ser sinceros, o Santos venceu porque quis vencer. Porque acreditou mais, correu mais, lutou mais. E o Corinthians perdeu porque se poupou. Essa é a verdade nua e crua. O Corinthians se poupou. Alguns jogadores parecem achar que estão fazendo favor em entrar em campo. E essa cultura precisa mudar. Jogar no Corinthians é privilégio, não fardo. É responsabilidade, não desfile. E eu quero tocar num ponto que irrita demais o torcedor, a questão física. Não é possível que o time volte de uma pausa de datas FIFA parecendo mais cansado do que antes. O que é isso? O que acontece no departamento físico? O Mateuzinho, com 24 anos, não aguentava correr 30 minutos. O Maicon, um volante que deveria comandar o ritmo, parecia exausto. O Bidon sem força para fazer cobertura. E quando o Santos apertava, era bola rifada, chutão para frente, e reza para alguém segurar. E o mais bizarro é que esse desgaste aparece justamente depois que vários foram para a seleção. Ou seja, se poupam no clube, se entregam na seleção e voltam como se tivessem corrido uma maratona. É isso que irrita o torcedor. O clube paga o salário, banca a estrutura, oferece tudo, e os caras escolhem onde querem render. Isso é falta de respeito com a instituição. E quando a gente fala que o elenco é mimado, tem gente que acha exagero. Mas olha o que acontece, jogador falta 6 dias de treino e não é multado. Jogador se atrasa e é tratado com carinho. Jogador dá risada em derrota e o técnico passa pano. Isso não é normal. O Corinthians virou um clube sem hierarquia, onde todo mundo manda e ninguém obedece. Dorival Júnior é um cara experiente, mas está sendo engolido por um elenco que não respeita mais comando. E o pior, ele também está amarrado. Não pode afastar ninguém, porque o elenco é curto. Não pode punir com força, porque não tem substituto. Só que em algum momento, ele vai ter que escolher entre proteger o grupo ou proteger a própria carreira. Porque a torcida já está de saco cheio. E a gente vê isso refletido em campo. Quando o Santos subia a marcação, o Corinthians se desesperava. Ninguém pedia bola. Ninguém dava opção. Parecia que todo mundo estava com medo. E o futebol não aceita medo. O Santos, limitado,
mas com coragem, foi pra cima. O Corinthians, com mais nome, se encolheu. Essa é a diferença entre quem quer e quem finge que quer. E tem mais, o goleiro Felipe Longo. Moleque novo, mas o que se viu ontem foi insegurança pura. Falta de confiança, falta de leitura de jogo. Claro, ele é jovem, tem futuro, mas o problema é que até os meninos da base parecem sentir o peso desse ambiente. O vestiário tá contaminado. E quando o clima é de desorganização, nenhum garoto entra com cabeça leve. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Os corredores do futebol paulista foram tomados por um burburinho que promete agitar a torcida corintiana nos próximos dias. Segundo fontes não oficiais, Gerson, meia que brilhou no Flamengo e teve passagens marcantes pelo futebol europeu, desembarcou na manhã desta terça-feira no aeroporto de Guarulhos, supostamente para tratar dos últimos detalhes e assinar contrato com o Corinthians. O rumor circula com força nas redes sociais e em conversas entre jornalistas e empresários, que afirmam que a negociação estaria muito próxima do desfecho positivo. O nome de Gerson sempre desperta atenção. Conhecido pela visão de jogo, chegada ao ataque e passes precisos, o meio-campista seria uma peça de peso para o elenco corintiano, que busca reforços de impacto para disputar a próxima temporada com mais força. A chegada do jogador à cidade já alimentou especulações sobre como ele se encaixaria na equipe de Fernando Lázaro, treinador que vem apostando em jovens talentos e algumas contratações pontuais. Se a assinatura se confirmar, Gerson poderá se tornar um dos principais nomes do clube, trazendo experiência e qualidade técnica ao meio de campo alvinegro. Torcedores começaram a se aglomerar nas proximidades de possíveis hotéis e centros de treinamento, na expectativa de ver o novo reforço de perto. Enquanto isso, a diretoria do Corinthians mantém o silêncio habitual diante de rumores de bastidores, aumentando ainda mais a ansiedade da fiel. Especialistas em mercado de transferências lembram que negociações com jogadores de renome costumam ter etapas sigilosas, mas o fato de Gerson já ter chegado a Guarulhos é interpretado como um indicativo de que o anúncio oficial pode ocorrer em breve. Ainda sem confirmação oficial, o burburinho continua crescendo. Jornalistas esportivos comentam sobre os impactos que Gerson poderia trazer para a dinâmica da equipe, destacando não apenas a qualidade técnica, mas também a experiência adquirida no futebol europeu e na seleção brasileira. Enquanto o Corinthians não se manifesta, a fiel se divide entre euforia e ceticismo, acompanhando cada movimento do jogador que pode ser a grande estrela da temporada. Até lá, resta ao torcedor acompanhar de perto o desenrolar dessa novela que promete movimentar o futebol paulista. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!